Olá pessoal, sou o Birajara e esse é mais um informativo da série Informativos do STJ, mais um vídeo, né, da série Informativos do STJ. Esse é o informativo número 658 e aqui a gente tem um assunto bem bacana a respeito de reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatória. Como nós sabemos, e com o novo código houve um estreitamento disso, uma diminuição, mas continua acontecendo. Como nós sabemos, as sentenças proferidas contra a fazenda pública, a administração pública, elas são passíveis de um segundo grau de jurisdição obrigatória. Ou seja, em um português bem claro, se a fazenda pública perdeu, se ela foi sucumbente, obrigatoriamente haverá uma segunda análise em segunda instância, como uma forma de garantia, de proteção ao dinheiro público. Isso, no entanto, não acontece sempre. Vai depender do quanto a fazenda pública tenha perdido. E, dessa forma, o artigo 496 do CPC, ele estabelece determinados limites. No caso da União, por exemplo, só haverá duplo grau obrigatório se a União perder 1.000 salários mínimos para cima. Então, se a União for condenada a pagar 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, não haveria um duplo grau de jurisdição obrigatória, ou seja, o reexame necessário. Pois bem, quanto a isso, não há novidade alguma, mas o entendimento esbarra nisso e eu precisava explicar rapidamente. Bem, qual o problema que nós passamos a ter? O problema das sentenças ilíquidas ou não tão factíveis de se ver o quanto a fazenda pública perdeu. E o INSS, por exemplo, é réu em muitas ações e o judiciário precisa aferir, precisa perceber caso a caso se ali haveria ou não um duplo grau de jurisdição obrigatória. Então, qual é o nosso problema? Um servidor público, por exemplo, ou vamos dar um outro exemplo, um beneficiário do INSS move uma ação pleiteando ali determinada diferença de pensão ou reajuste, alguma coisa do tipo. E vem uma sentença em que diga, por exemplo, que condena o INSS ao pagamento do equivalente a um aumento de 15%, por exemplo, em relação àquela pensão que estava sendo paga. A sentença, como se vê, não está estipulando um valor já determinado, não obstante os parâmetros para se chegar ao valor estejam lá. E a pergunta que se faz é, esse tipo de sentença vai ter o duplo grau de jurisdição ou não? Segundo o CPC, se for uma sentença que condene o INSS a até 1.000 salários mínimos, não teria duplo grau. Se for acima, terá o duplo grau obrigatório. Mas a gente volta à questão. Sim, mas eu não tenho como ver na sentença o valor desde logo. O que o STJ, então, agora entendeu de maneira até muito propícia, muito bacana? Ele entendeu que se nós estamos falando de um salário, né, uma pensão, em torno de 2, 3, 4, 5 mil reais, e estamos falando de um aumento de 10, 15, 20%, aqui o demandante teria direito. Vamos ver o caso concreto. É possível presumir que esse valor, na hora do pagamento, vai ser maior ou menor do que 1.000 salários mínimos? Então, o que o STJ está dizendo? Se evidentemente aquela sentença for um valor que não vá atingir 1.000 salários mínimos, dá para se perceber pelo percentual, pela pensão ou remuneração devida
daquele demandante, se nós já estamos percebendo com toda clareza que não tem como chegar àquela condenação a 1.000 salários mínimos, nem a anualidade, nem multiplicando por 12 dará 1.000 salários mínimos, logo não é para ter o reexame necessário, e se ele tiver, será de maneira indevida, inclusive passível de ser anulado. Tá certo? Fique atento, então, a esse informativo, que ele é até mesmo inovador e quebra um pouco o paradigma do que vinha sendo aplicado até aqui. Grande abraço.